Olá pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo sobre ciências formais e filosofia da matemática. Lendo um texto sobre o tema, eu vi algumas definições, interessantes. 4 ideias básicas: a ideia de conceito, proposição, contexto e teoria. O conceito mais básico, a ideia mais básica é a ideia de conceito. Por exemplo, peguemos como exemplo a ideia do cálculo diferencial integral. Limite é um conceito. Limite é um conceito. E o que é o limite? Aí quando você fala que o limite é uma ideia, é um conceito. Aí quando você fala em limite, se define o limite, aí você pode fazer uma proposição sobre limite. Por exemplo, o limite, a grosso modo, o limite da taxa de variação, né, da função em um ponto, eu chamo de derivada. Nesse limite é a derivada naquele ponto. Então, isso é uma afirmação que é verdadeira, a grosso modo. Então, o limite é um conceito e sobre ele eu atribuo uma proposição, uma afirmação, que esse limite, que a derivada, né, equivale ao limite da função. Usei a ideia de limite, usei esse conceito para definir derivada, né? A derivada, quer dizer que é outro conceito que eu usei, a proposição, né, que é a derivada, que eu defini mais uma vez, né, a derivada, mas tudo bem, ainda é bem definição, ainda é bem uma proposição, mas vamos supor, uma função, o limite da soma é a soma dos limites. Pronto. Quer dizer, isso é uma proposição que pode ser validada, uma afirmação. Ou pode dizer que o limite da soma não é a soma dos limites, ok? Uma é verdadeira e outra é falsa. Ambas são proposições. Ambas usam o conceito de limite. Ambas usam esse conceito. Eu afirmei algo sobre limites. Uma coisa que a soma dos limites é igual ao limite das somas e a outra que não é, mas são uma verdadeira. Então, a proposição. E essa proposição está no contexto. Qual é o contexto? Do cálculo, né? Da matemática, da de soma, né? Então, outra proposição sobre que a derivada, né? A derivada da soma é a soma das derivadas porque é limite. Outra proposição. Então, está no contexto, derivadas a limites, mas algumas proposições são verdadeiras e outras, elas são falsas, ok? Algumas são verdadeiras e outras são falsas. Só aquelas verdadeiras, que logicamente se batem, elas formam uma teoria como cálculo. Então a ideia é essa. Valeu? Um abraço.